A Rússia está disposta a defender os seus interesses no Oriente Médio e no Mar Mediterrâneo, entrando em um conflito bélico contra Israel e Estados Unidos. Toda essa teoria surgiu depois de uma declaração polêmica, na qual Putin disse que poderia afundar facilmente o maior porta-aviões do mundo, utilizando uma de suas armas invencíveis, os mísseis hipersônicos, que podem voar até 10 vezes a velocidade do som. A situação está tão grave que Joe Biden também dá uma declaração, só que agora num tom extremamente provocativo, dizendo que a atuação de Putin na Ucrânia se compara à atuação do Hamas em Israel. Quais são as consequências dessas declarações e será que uma guerra entre as duas superpotências se avizinha na região do Oriente Médio? Para você entender todo esse contexto e suas possíveis consequências, confere aí o episódio de hoje. Fala galera, Toby na área com mais um Atualize no Ar, assunto importantíssimo para nós entendermos aí a colocação de peças no xadrez, no tabuleiro da geopolítica internacional. Mas antes da gente ir pro vídeo, deixa eu pedir para você que não aparece aqui faz tempo, que não assiste os nossos vídeos faz algum tempo, vou te pedir essa moral, botãozão vermelho aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, ajudando a gente a chegar aí aos nossos tão sonhados 100 mil inscritos. E se você curte esse tipo de conteúdo, deixa seu like, isso é um incentivo gigantesco, não custa nada e me ajuda a entender que vocês estão gostando desse conteúdo. Tamo junto? Obrigado de coração, bora pro assunto para você ficar super bem informado. Tobias, que história é essa? A Rússia de fato vai entrar nesse conflito? Bem, tudo isso partiu de uma provocação, na verdade, de uma afirmação que Vladimir Putin fez em pronunciamento. Vou trazer aí para você a manchete, ó. Putin ameaça com mísseis hipersônicos porta-aviões enviados pelos Estados Unidos a Israel. Se liga o quanto que isso aqui é grave, tá? É uma ameaça direta de uma potência nuclear, a Rússia, que tem sofrido aí sérias baixas na Ucrânia devido à atuação americana naquele conflito, enviando financiamento, armas, informações de inteligência, e agora seria uma espécie aí de vingança, e também Putin querendo se colocar aí como um player importante na geopolítica do Oriente Médio. Se liga aqui, ó, aliado do Irã, russo diz querer controlar, abre aspas, o que está acontecendo no Mediterrâneo, fecha aspas. E aí você vai me perguntar assim, pô, mas a Rússia não está um pouco longe do Mediterrâneo? Como é que a Rússia vai conseguir controlar e qual a importância disso para toda a questão no Oriente Médio? Eu vou te explicar tudo isso aqui com imagens, vou te mostrar no mapa, mas a primeira informação que você precisa guardar, aliás, são duas informações. A primeira, a Rússia tem grandes interesses no Oriente Médio, em dois países em especial, na Síria, aonde a Rússia conseguiu nos últimos anos uma base naval permanente. Então, atualmente, a Rússia tem uma base militar no Mar Mediterrâneo, embora esse mar não banhe o território russo. E segundo, o grande interesse que a Rússia tem no Irã. Irã que é fundamental até mesmo para a guerra contra a Ucrânia, uma vez que a Rússia está totalmente aí bloqueada, embargada para comprar vários equipamentos militares e o Irã tem sido um fornecedor, por exemplo, de drones. Se liga aí nas letrinhas pequenas para a gente entender e eu já vou te explicar tudo aí com imagens, você vai ficar entendendo tudo. Vamos lá. Vladimir Putin ameaçou nessa quarta-feira, dia 18, os dois grupos de porta-aviões enviados pelos Estados Unidos para apoiar Israel contra o Hamas e tentar dissuadir o Irã, aliado de Moscou, de se envolver na guerra. Ele determinou o início de patrulhas de caças armados com mísseis hipersônicos capazes de alvejar navios perto da zona de conflito. Você tá vendo o quanto que é grave isso? É claro que no princípio, né, inicialmente isso é apenas uma declaração. Essas patrulhas elas acontecem para colocar de fato uma pressão ali nos Estados Unidos, em Israel e mostrar a presença militar da Rússia nesta região que historicamente a Rússia não tem controle. Lembrando que o Irã e a Síria são os dois grandes aliados da Rússia na região do Oriente Médio. Síria, que faz fronteira com Israel, e o Irã, que está mais afastado, né, faz fronteira com o Iraque, não tem fronteira direta com Israel, mas é o grande financiador tanto do Hamas, que atua na faixa de Gaza e teve esses atentados aí a Israel, quanto ao Hezbollah, que atua no Líbano e no norte
de Israel. O grande financiador é o Irã. Então a Rússia se coloca ali como protetor desse país, uma vez que os porta-aviões estão ali para proteger Israel de uma eventual invasão do Hezbollah ao norte, mas principalmente do Irã. Algo que já é um pouco difícil de acontecer, porque, como eu disse, o Irã não faz fronteira com Israel. Então ele teria que atravessar todo o Iraque, depois a Jordânia, para conseguir chegar em território israelense. Ou seja, seria uma manobra de grande envergadura. Mas, de qualquer maneira, o Putin querendo se colocar aí nesse xadrez. O segundo parágrafo é para você. Em uma declaração em Pequim, olha aí a aliança russo-chinesa, o russo criticou os Estados Unidos por enviar os grupos, grupos de porta-aviões, em meio ao conflito e disse, abre aspas, isso não é uma ameaça. Ah não é uma ameaça? Baseadas nas minhas instruções, as forças aeroespaciais russas irão começar a patrulhar de forma permanente na zona de espaço aéreo neutro sobre o Mar Negro. E os MiG-31, que já são aviões de caça supersônicos, voam acima da velocidade do som, estão armados com os mísseis Kinjal. Rapaz, isso aqui é extremamente importante, porque esses são os mísseis que a Rússia diz ser invencíveis, porque eles são, diferente dos caças que são supersônicos, voam um pouco acima da velocidade do som, os mísseis, eles são hipersônicos, 10 vezes a velocidade do som. Agora, que lugar é esse que a Rússia vai fazer esse patrulhamento? Presta bastante atenção, coloquei bem aqui do lado um mapa para você entender tudo. Bom, isso aqui é uma parte do Oriente Médio, né? Temos aqui a Turquia, ó, o grande país aqui, o Irã, né, que é o aliado da Rússia. Aqui está Israel e o Mar Negro logo aqui em cima. Veja, o Mar Mediterrâneo, que é essa localização aqui, ó, ela não banha o território russo. Então preste bastante atenção. Israel é este território que você vê piscando aí na sua tela, banhado pelo Mar Mediterrâneo, que é um pouco distante aqui do território russo. Tá vendo essa penínsulazinha bem pequena aqui, ó? Pois é, aqui é a Crimeia, território que a Rússia anexou justamente da Ucrânia e tem uma forte presença militar aqui no Mar Negro. Bom, os Estados Unidos enviou 2 grandes porta-aviões para a região. Esse daqui é o Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo até o momento, e esse aqui é o USS Eisenhower, um outro porta-aviões também muito poderoso. Então, esses 2 porta-aviões estão protegendo a costa de Israel contra uma possível invasão desse país grandão aqui, que é o Irã, aliado da Rússia. Como eu tinha dito no início, olha o que o Irã precisa fazer para invadir Israel. Invadir o Iraque, depois passar pela Jordânia ou pela Síria, para aí conseguir chegar aqui em Israel. Ou seja, é muito difícil esse engajamento direto, mas sem dúvida nenhuma, o financiamento da guerra, tanto por parte do Hamas, que atua nesse pedacinho aqui, ó, na famosa faixa de Gaza, e do Hezbollah, que atua aqui, ó, no norte de Israel, no Líbano, esse financiamento é feito sem dúvida nenhuma pelo Irã. E o que foi que o Putin de fato ameaçou? O Putin ameaçou fazer o seguinte, ó, estão aqui os caças russos que têm livre acesso no espaço aéreo aqui do Mar Negro, uma zona inclusive internacional, porque o Mar Negro banha vários países. A grande questão é que a distância da fronteira aqui do Mar Negro até Israel é de menos de 2.000 quilômetros, ou seja, justamente dentro do raio de ação desses equipamentos militares que o Putin diz ser armas invencíveis. Então seriam os mísseis hipersônicos que poderiam ser lançados aqui por Israel, pela Rússia, e atingir os 2 porta-aviões americanos na região. A grande questão é, um porta-aviões, como você viu na reportagem, na verdade não é só esse navio, né? É um grupo, é o Strike Force. É um grupo de navios com vários tipos e categorias diferentes de navios, até mesmo com submarinos. Só que, segundo Putin, nada disso é eficaz contra esses mísseis hipersônicos. E aí já fica aqui a minha pergunta. Será? Você realmente acha que esses mísseis hipersônicos seriam capazes de afundar esses porta-aviões? Porque a alta velocidade impede a sua detecção. Essa é a grande... Na verdade, não é nem a detecção. Mesmo quando você consegue detectá-lo, ele está tão rápido e tão próximo que, infelizmente, não tem o que se fazer. Agora, a grande questão é que um afundamento de porta-aviões americanos que estão engajados em um combate pela Rússia, bom, isso aí suscitaria apenas
a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos não permitiriam de forma alguma que isso acontecesse. Então, não tenha dúvida que os Estados Unidos está precavido e já tem contramedidas para uma situação como essa. E eu não acredito, e eu acho que você pode ficar tranquilo aí, que isso não vai acontecer. Isso é muito mais uma ameaça, isso é uma retórica para se colocar como um país importante e um observador estratégico dos acontecimentos no Oriente Médio. Lembrando que o Oriente Médio sempre foi um lugar onde a Rússia não conseguiu ter uma presença efetiva, por mais que agora tá aqui a Síria, a Síria do ditador Bashar al-Assad. Hoje a Síria, há alguns anos, né, a Síria cedeu uma parte do seu litoral para um porto militar russo, onde a Rússia tem total soberania, autonomia, pode fazer o que quiser, e ali tem mais de 10 navios de guerra. Então a Rússia, sim, é capaz de fazer o monitoramento, mas agora, sinceramente, lançar mísseis contra porta-aviões americanos, isso eu não tenho a menor dúvida que não vai acontecer, porque simplesmente isso representaria para a Rússia a sua própria destruição. Claro, a Rússia é uma potência nuclear que vive falando que vai engajar as suas armas, mas lembrando, a Rússia não é a única potência nuclear do mundo. Tem Estados Unidos, tem França, tem Reino Unido, que são membros da OTAN, e existem aqueles países que não são membros da OTAN também, a China, a Índia, o Paquistão, a Coreia do Norte, até mesmo Israel, embora Israel não admita que tem armas nucleares, mas de fato Israel tem. Então se liga, porque essa questão envolvendo o Putin falando aí que pode sim afundar um submarino americano, isso não passa de retórica na minha visão. O Putin não seria louco o suficiente de levar o seu país a simplesmente desaparecer do mapa. Sim, a Rússia tem poder de atacar e riscar do mapa outros países, mas seria aquela história da corrida armamentista ou da doutrina chamada de MAD, destruição mútua assegurada. Para que eu vou entrar num conflito que eu até vou destruir o outro país, mas eu também serei destruído e não vai sobrar nada para se comemorar nenhuma vitória. Então, acredito que essa fala é para se posicionar, para manter os interesses da Rússia vivos no Oriente Médio, mas que de fato a Rússia não vai ser doida de forma alguma de lançar mísseis contra porta-aviões norte-americanos. Você lembra o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Quando o Japão ataca Pearl Harbor e afunda navios americanos, qual foi a consequência? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra e a destruição total e completa do Japão. Não tenha dúvida, a Rússia é uma potência nuclear, mas já provou na Ucrânia que militarmente as forças armadas tradicionais da Rússia são uma vergonha. A Rússia sequer conseguiu tomar conta, invadir e controlar um país vizinho. Imagina se a OTAN, a maior força militar do mundo, engajasse num conflito contra a Rússia. Não ia sobrar nada contra a Rússia, aliás, não ia sobrar nada da Rússia, a não ser utilizar as suas armas nucleares, que a Rússia não é o único país detentor dessa tecnologia. Conseguiu entender? Ficou por dentro de tudo? Então vai dormir tranquilo, não vai ter a Terceira Guerra Mundial, pelo menos não com um ataque russo a um porta-aviões americano, isso eu tenho certeza. Tamo junto? Gostou do conteúdo? Agora é o seguinte, se você chegou até aqui e gosta do meu trabalho, clica aqui, ó, clica na logo do canal que tá aparecendo aqui agora, se inscreve, dá essa força, dá essa moral e deixa seu like, não custa nada e vai ajudar demais o meu trabalho. Tamo junto? Volta amanhã com mais um episódio do Atualiza Aí para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na guerra no Oriente Médio contra Israel, Ucrânia e, claro, política nacional. Forte abraço, beijo grande do Toby e até o próximo episódio.